Vamos lá então, pessoal, dando continuidade ao Código de Trânsito Brasileiro. Nós estamos na reta final. Nós paramos na questão de número 100. Vamos agora à questão de número 101. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvos os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados no Código de Trânsito Brasileiro. Pause o vídeo, releia a questão, analise. Nós daremos a resposta. A assertiva está correta. O condutor, o proprietário, o embarcador e o transportador. As penalidades a priori, em princípio, são aplicadas a esses, ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador, aquele que é responsável por emitir a nota fiscal, o dono da carga, e ao transportador. Em regra, são a eles, mas subsidiariamente são aplicadas às pessoas físicas ou jurídicas, conforme expressamente mencionados no Código de Trânsito Brasileiro. Assim está lá no artigo 257. Questão de número 102. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. 1. Infração gravíssima, 7 pontos. Infração grave, 5 pontos. Infração média, 4 pontos. Infração leve, 3 pontos. Pause o vídeo e analise a questão. Essa é uma questão certa na prova. A alternativa está correta. E toma cuidado, pessoal, com esse tipo de questão, porque é o seguinte, em concurso público, existem aquelas questões fáceis e difíceis, as questões óbvias e aquelas questões de pegadinha. Essa é um tipo de questão óbvia. E questão óbvia, nós não podemos errar, nós não podemos pecar no óbvio, porque se a gente erra uma questão dessa, aquelas difíceis que farão a diferença, a gente pode se complicar nelas e perder a nossa vaga. Então, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Questão de número 103. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre o domicílio ou residência do condutor, de acordo com a competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. Questão que é retirada do CESP, essa questão. Pause o vídeo, analise, responda. A assertiva está errada. Não é sobre o domicílio ou residência do condutor, não é o órgão ou entidade que tem a circunscrição sobre o domicílio ou residência do condutor, e sim sobre a circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração. É uma questão lógica? Mas que confunde na hora da prova por causa da tensão, por causa do medo que muitas vezes acontece, o medo de errar, o medo de ser alguma pegadinha. O artigo 260 diz que as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste código. Nós vimos no vídeo anterior algumas competências. Próxima questão. Artigo 104. Complete e marque a alternativa correta. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos neste Código pelo prazo mínimo de e até o máximo de, e no caso de reincidência no período de 12 meses, pelo prazo mínimo de pontinho até o máximo de, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Pause o vídeo, analise, releia a questão que está pedindo somente o tempo. A resposta correta é a letra C. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos neste Código pelo prazo mínimo de 1 mês até o prazo máximo de 1 ano. Suspensão do direito de dirigir, prazo mínimo de 1 mês, prazo máximo de 1 ano. No caso de reincidência no período de 12 meses, ou quer dizer, ele cometeu uma mesma infração dentro de um período de 1 ano, então será pelo prazo mínimo de 6 meses até o máximo de 2 anos.
observado o segundo critério estabelecido pelo CONTRA. Então, faltou só que no último aqui dentro do parênteses escrever anos, mas lá embaixo está correto. Então, a alternativa C. Continuando, questão 105. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Pausa o vídeo, analise a questão, releia. A alternativa está correta. É o parágrafo 2º do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse é o tipo da questão que, se o candidato não estiver muito convicto do assunto, ele vai errar a questão, porque imediatamente dá a impressão de que está errado, mas é assim mesmo. Quando ele tiver suspenso o direito de dirigir, a sua CNH vai ser devolvida logo após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem obrigatório. Questão número 106. O veículo apreendido em decorrência da penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de 30 dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. Pausa o vídeo, analise a questão, releia. Resposta correta. Está certo. Então, mais uma alternativa certa. O veículo, quando ele for apreendido como penalidade, ele vai ser recolhido ao depósito e vai ficar sob custódia ali do Detran, ou do qualquer outro órgão, se for municipal, que apreendeu, com ônus para o seu proprietário. É o proprietário que vai pagar o transporte, o reboque, e vai ali também ser responsável por toda a movimentação, documentação, retirada, pelo prazo de 30 dias, conforme o critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. Detalhe que eu quero observar com vocês, não é o mais importante da questão, mas pode cair uma questão a respeito disso. Ele está sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora. Isso aqui que eu quero discutir com vocês. A responsabilidade é do órgão ou entidade apreendedora. Então, corta para mim. O veículo foi apreendido e está lá no pátio do Detran, no pátio da Polícia Civil, em qualquer pátio, em qualquer lugar. De quem é a responsabilidade? Se lá estão reformando o pátio e danifica o carro, cai uma máquina e esmaga o carro, o Estado tem que pagar, porque a responsabilidade é do Estado. Mas há também uma situação: eventos da natureza, o Estado não arca com prejuízo. Então, em eventos da natureza, o Estado não arca. Por exemplo, vamos supor que uma chuva de granizo e amassou o veículo que está no pátio. O Estado não paga. Eventos da natureza, o Estado não paga. Mas também um terremoto e veio danificar o veículo. Mas observe o seguinte: o Estado, vamos supor que ele mantém, através de uma autarquia, uma represa de água, uma represa que abastece a cidade. O Estado mantém, ou o município mantém, e aquela represa vem se romper. Então, nesse caso, a responsabilidade é do Estado, não é um evento da natureza. Ou, por exemplo, nesse caso, eu falei dos eventos. Aqui eu citei alguns, mas o que eu queria mencionar é a respeito da enchente. Imagina, na Grande São Paulo, que não pode chover, lá na cidade de São Paulo, em vários lugares choveu, inundou. E numa dessas inundações, a água sobe e invade o pátio lá onde estão os veículos apreendidos. Neste caso, o Estado deve indenizar, porque aí não é um evento da natureza, mas sim a falta de manutenção, a falta de limpar os bueiros, a falta de promover a drenagem da água. Nesses casos,
o Estado tem que indenizar. Então é isso que a doutrina majoritária tem entendido. Então vamos para a próxima questão, questão número 107. Julgue os itens. Letra A. A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. B. Após a retirada do veículo apreendido, o condutor estará ainda obrigado a reparar componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Pause o vídeo, analise, responda. As alternativas são: a primeira está correta e a segunda está errada. No primeiro caso, a restituição dos veículos apreendido, a devolução ao dono, só ocorrerá após o prévio pagamento. Primeiro eu pago as multas e as taxas e as despesas com remoção do veículo e também com a estada lá no pátio, além de outros encargos que pode haver, aí sim eu retiro o meu veículo. No caso seguinte aqui, após a retirada do veículo apreendido, o condutor estará ainda obrigado a reparar. Não é isso que está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Lá está o seguinte: a retirada dos veículos apreendidos é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Então, uma condição para retirar o carro é reparar qualquer componente antes da retirada do carro. Estar condicionado. Então, eu só posso retirar após resolver o reparo desse componente. Aqui está falando que o condutor estará obrigado a reparar o componente após a retirada do veículo? Não, a lei não fala isso, está errado. Primeiro, o carro está sem o cinto, primeiro eu vou lá, vou pagar, colocar um cinto e depois eu vou fazer a retirada do local lá onde ele está apreendido. Questão de número 108. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, enquanto que a cassação da CNH será aplicada da mesma forma pelo DENATRAN, sendo que, em ambos os casos, devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. Você pausa o vídeo, analise a questão. A questão está errada. E por que ela está errada, nós veremos agora. Não é o DENATRAN, o DENATRAN que aplica essa penalidade. Nós veremos aqui que no artigo 255 diz o seguinte: as penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurada ao infrator amplo direito de defesa pela autoridade de trânsito competente. Pode ser o DENATRAN? Até pode, mas geralmente é o DETRAN estadual, é o CIRETRAN no município fazendo às vezes do DETRAN, ou o órgão municipal, a polícia militar, ou quem for. Então a autoridade de trânsito competente vai aplicar essas penalidades. É lógico que se for um policial, ele vai estar em convênio prestando serviço para o DETRAN, por exemplo. Então o DETRAN irá aplicar a penalidade. Não é o DENATRAN, é a autoridade de trânsito competente. Artigo 109. O infrator será submetido a curso de reciclagem, salvo qual dos casos abaixo ele não será submetido ao curso de reciclagem. Letra A. Quanto mais for necessária sua reeducação. B. Quando suspenso do direito de dirigir. C. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independente de processo judicial. Letra D. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E letra E, quando a qualquer tempo se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Questão interessante essa. Pause o vídeo, releia e analise a questão.
A alternativa está, ou melhor dizendo, a resposta correta essa questão 109, pessoal. Eu espero que vocês não tenham encontrado a resposta correta, porque essa questão foi anulada. Essa questão não há resposta correta, porque nesses casos aqui todas essas alternativas estão corretas. Quanto mais for necessária a sua reeducação, ele vai ser submetido a curso de reciclagem. Quando suspenso do direito de dirigir, ele será submetido a reciclagem. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independente de processo judicial, não depende de decisão do juiz, independente de ele ser levado a juízo, melhor dizendo. Quando for condenado judicialmente por delito de trânsito. E letra E, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Então, em todos esses casos, está correto. O que eu quero, que eu achei interessante quando eu vi essa questão na internet, que ela foi anulada, porque lá estava o seguinte: quando preso judicialmente por delito de trânsito, e entraram com recurso, e ela foi anulada. Quando preso judicialmente quando preso por delito de trânsito, ela estaria em tese errada, porque a prisão pode ser uma prisão provisória, pode ser uma prisão judicial, mas a prisão também pode ser uma prisão por condenação. Então, ela não está plenamente correta. Então, mas nesses casos aqui, letra A, B, C, D e E, nessas alternativas, ele será submetido a curso de reciclagem. Então, para que não haja dúvida, tire esse salvo aqui. Ok, então vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão número 110. Questão número 110. Marque a alternativa incorreta. Letra A. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo que seja regularizada a sua situação. B. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Letra C. Será feita a retenção imediata do veículo quando se tratar de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso que ofereça risco ao trânsito. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização, para o que se considerará desde logo notificado. Pausa o vídeo, analisa as questões e dê a resposta. A alternativa está incorreta na letra C. Não será feita a retenção imediata do veículo quando se tratar de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros de veículo, transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso que ofereça risco ao trânsito. Isso não existe dessa forma. Olha como está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização, para o que se considerará desde logo notificado. Pessoal, isso que eu acabei de ler aqui está correto. Na realidade, isso aqui é a última, a letra D que eu estou lendo aqui. Eu juro que eu não fumei nada. O que está errado é a letra C e não a D. A D está correta. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo pode ser retirado por condutor habilitado, mediante o recolhimento do certificado anual, e considerará desde logo notificado. Então já está notificado,
não vai precisar posteriormente nenhuma intimação. O que está errado é a letra C. Será feita a retenção imediata. Olha o que está escrito. Será feita a retenção imediata do veículo quando se tratar de veículo de transporte coletivo, etc. Agora sim, olha o que diz então o artigo 270. No parágrafo 5º, aí sim justificando o erro. A critério do agente, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Agora sim, voltando na questão, dizer que será feita a retenção imediata do veículo quando se tratar estes tipos de veículos, então está incorreta a letra C. E assim nós terminamos esse vídeo e obrigado e até a próxima.